Amém. Bem-vindos de volta. Espero que todos tenham dormido bem. Nós começamos a acampar ontem à noite com um pouco de introdução ao nosso tópico. Nós começamos o processo de revisar essa mensagem que tem se aberto nos últimos 3 anos. Antes de nós começarmos essa jornada com Atos 27, nós revisamos a apresentação de sábado. E o principal ponto que eu queria que nós pegássemos disso para que nós nos lembramos é o padrão de repetição e o fato de cada uma dessas dispensações tem uma mensagem que faz o trabalho de arar, funciona como a chuva temporã, funciona como a chuva serôdia e também como colheita. Então nós descobrimos que sempre tem essa mensagem, porque é a mensagem que faz o trabalho por nós. Uma vez que nós nos tornamos familiar com esse conceito, que acredito que para a maioria de nós já está bem familiar, nós nos localizamos na nossa linha de reforma, que nós identificamos como bem antes do fechamento da Porta da Graça. Exatamente nos últimos momentos desse tempo, quando a mensagem do terceiro anjo se fecha. Nós fomos para o livro Primeiros Escritos, olhamos para os capítulos, o fechamento da terceira mensagem, que vem diretamente depois do capítulo o Alto Clamor, e nós falamos sobre esse período do fechamento da mensagem do terceiro anjo, e ela falou que antes do tempo que essa mensagem se fecha, as pessoas recebem a chuva temporã ou refrigério do Senhor, que o testemunho é revivido e que esse último aviso ele é ressoado em todos os lugares e tem dividido 2 grupos de pessoas. As pessoas que são divididas pela mensagem são as pessoas que são designadas para recebê-las. Então, no conceito desse capítulo, ela está falando das últimas cenas dessa história, dessa linha dos 144 mil, e que o alto clamor, as pessoas que deveriam receber é o mundo. Então, nesse contexto, é o mundo. Mas quando nós quebramos isso em fractais, nós descobrimos que, na nossa história, as pessoas que deveriam receber a mensagem do alto clamor são as pessoas que são designadas, que deveriam fazer parte dos sacerdotes. Que as pessoas entraram na história antes de 2014 e que eram para eles receber essa mensagem do alto clamor. Mas assim como eles rejeitaram, eles se agitam e ficam nervosos, com raiva. Então, essa mensagem tem esse efeito oposto, uma mensagem... Então, para um grupo, os separa e os prepara, e para o outro os agita e os deixa com raiva. Então, essa mensagem faz parte do Evangelho Eterno, que é separado às classes, o que nós temos visto com bastante evidência nos últimos 2 meses nesse movimento. Tem pessoas nesse movimento que olham para essa sacudidora como uma briga moral entre a liderança, que de alguma forma nós temos personalidades diferentes e nós não nos damos bem. Isso é um mal entendido bem perigoso de profecia. Essa sacudidura foi e deveria ser esperada pelo povo de Deus. Está mostrado em profecia e, de fato, se nós colocássemos a nossa linha de forma apropriada, nós veríamos que esse marco é a cruz. E que nós temos uma decepção antes da cruz. Quem é que sai, quem trai, quem sai da mesa? Nós sabemos que tem uma divisão antes do fechamento da Porta da Graça. Então, o que eu queria que nós víssemos é olhar para os últimos 5 anos, para a nossa própria dispensação, e ver o que Deus tem revelado e quais entendimentos Ele tem, um por um, ter revelado para esse movimento, em qual jornada Ele tem nos levado. Então, na nossa
próprias mentes que nós possamos ter uma imagem clara do que exatamente Deus tem nos trazido. Começou em 2016 com Atos 27. Isso foi uma revelação, uma abertura da jornada de Paulo de Roma para Cesareia, da ilha de Malita e de volta para Roma. Então, em Atos 27, esse capítulo, o capítulo em si é uma jornada de 2 navios. O navio de Adramantino e o navio de Alexandria. E o que nós fizemos foi colocado isso em nossa linha de reforma, e o que tem nos dado a jornada desses navios está representando a jornada de 2 instituições paralelas. Essas instituições dos Estados Unidos e o Adventismo. Nós falamos sobre a maior parte da nossa apresentação dessas linhas de reforma, 144 mil, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Nós temos essas 4 linhas de reforma que nós trabalhamos com ela. E por algum tempo nesse movimento, nós referimos Ráfia como o meia-noite, Pânio como o clamor da meia-noite e o decreto dominical como o fechamento da porta. Bom, nesse ponto só como decreto dominical. Então, os marcos são meia-noite, clamor da meia-noite e decreto dominical. E tudo isso existe. Nós não temos argumentos para fazer essa aplicação. Mas Atos 27 nos dá uma 5ª linha. E essa é uma linha que não nos ensina sobre pessoas, mas nos ensina sobre os Estados Unidos e o Adventismo como instituições. E nos mostra como Ráfia e Pânio se tornaram meia-noite e clamor da meia-noite, e o decreto dominical se torna uma porta fechada ou um fechamento da porta da graça. Então, eu listei os 2 pontos que nós tiramos desse estudo, o comparar e contrastar dos Estados Unidos e o Adventismo, e essa linha de instituições. E nós fomos capazes de tirar bastante verdade disso, como essas 2 instituições têm 2 histórias envolvidas, e como a história que nós tentamos bem destacar é o 1863, como ambos seguem o mesmo curso, como os Estados Unidos como país e o Adventismo, no ano de 1863, com a rejeição da mensagem 2520. Isso então nos levou para o entendimento de 273 e para a história de Pirro. Pirro, linkando isso com 273, mostrando como o marco entre Pânio e o decreto dominical nos levou para 273 a.C. e o marco entre Pânio e decreto dominical. Mas isso mudou e agora nós estamos falando sobre guerra, entre a guerra do Rei do Norte e Rei do Sul, entre Grécia e Roma. Então, primeiro, é o nosso estudo sobre Atos 27, então eu deixarei esses papéis depois do estudo, para que vocês possam ver de uma forma maior essas linhas. Depois nós desenvolvemos de Atos 27, foi uma história de Pirro, o rei do sul lutando contra Roma. E esse ponto no tempo, mostrando essa história omega, quando ele luta com a Itália. O que isso começa a nos ensinar? Pirro começa a mostrar a tríplica aplicação de profecia. Está nos ensinando que a Primeira Guerra Mundial, ainda não entendida, mas a Segunda Guerra Mundial é igual à Terceira Guerra Mundial. Isso que é começado a ser desenvolvido a partir desse entendimento de Pirro. Outro ponto que Pirro nos ensina. Nós falamos por um tempo sobre a Batalha de Ráfia e Pânio. Pirro nos ensina que há 4 batalhas entre o Rei do Sul e o Rei do Norte na nossa linha de reforma, ou envolvendo o Rei do Sul e o Rei do Norte.
não duas. Então, o que nós entendemos sobre Ráfia e Pânio, isso expande que são 4 batalhas na nossa linha de reforma. O que Pirro também nos ensina. Começa a ser aberto e entendido sobre o modo de guerra usado nessas 4 batalhas. E nós iremos discutir sobre isso novamente. Então, Pirro começa a abrir, isso é tudo nos últimos meses de 2016, Pirro continua a ser expandido até nós vermos, volta e começa a explicar a história da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos não só 235 a 272 ou 1989 a Decreto Dominical, nós temos uma história alfa corporada lá. Nós temos o entendimento da Segunda Guerra Mundial. Isso foi o que eu disse antes, a abertura do entendimento da aplicação tripla de profecia. Com isso, nós temos um entendimento também sobre os líderes de Épero, o rei do sul nessa história, e da União Soviética ou Rússia nessa história. Alinhando os líderes, nós conseguimos identificar que Pirro como Vladimir Putin e Vladimir Putin como Joseph Stalin. Nós conseguimos ver que Putin e Stalin são a mesma pessoa, somente baseado pela estrutura. Mas o padrão de liderança entre a nação de Pirro, de Épero e da União Soviética e Rússia nos dá a segunda testemunha para dizer de uma forma muito melhor que Pirro tipifica Vladimir Putin e Putin também é tipificado por Joseph Stalin, novamente nos levando de volta para a Segunda Guerra Mundial que nós discutimos aqui. Então, esse estudo foi levado. Stalin tipifica Vladimir Putin. O alfa explica o final. Então, nós temos licença para cortar essa linha e colocar colocar o alfa sobre o ômega. E isso que foi feito aqui. A linha alfa de Pirro, a linha ômega de Pirro, a linha alfa com Stalin, a linha ômega com Putin. Então, agora nós estamos diretamente sobrepondo a linha da Segunda Guerra Mundial com Stalin com a linha de Vladimir Putin e a Terceira Guerra Mundial. Isso está tudo por volta dos primeiros meses de 2017, que isso começa a ser desenvolvido. Por volta de setembro, outubro de 2017, 9 de novembro começa a fazer o seu caminho, entrar no movimento. Nós temos alguns temas que nós estamos trabalhando ao mesmo tempo, então eu quero dividir isso. E nós iremos fazer isso por volta do final da nossa apresentação, mas você pode ver que nós estamos discutindo alguns temas e que esses temas estão juntos. Com a história do Adventismo, nós também temos a história do Rei do Sul, conectada ao Rei do Norte. E o que começa a ser aberto em novembro de 2017 é o entendimento do papado da contrafação. Foi 11 de novembro de 2017 que a contrafação começa a ser aberta. E isso foi com o entendimento de Fátima. Um livro tem sido lido, é o livro O Papa de Hitler, e o motivo por que estava sendo lido era porque estava explicando o papel da igreja na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já era um tópico na nossa linha de reforma. Então, enquanto estava sendo discutido, o que estava sendo olhado era como a forma que o papado estava respondendo conforme
a Segunda Guerra Mundial e como ele estava tentando capitalizar esse conflito. Então, nesse estudo, começa a ser reconhecido que essa história de Fátima, na nossa linha de reforma, é uma contrafação da nossa linha de reforma. Mas que nessa história de 1917, você consegue observar que Satanás trabalhando através de uma contrafação, uma linha de contrafação. Adventismo tem tido um entendimento por bom tempo sobre como Satanás opera. Nós entendemos que ele trabalha através de contrafação. E nós vimos isso claramente quando nós falamos sobre o sábado. Nós temos o sábado no sábado e eles têm o sábado no domingo. E nós entendemos que Satanás tem operado através da obra da contrafação do Evangelho. E o que nós entendemos desde 1989, em muito mais detalhes, é como Deus interage com o seu povo. Nós temos sido capazes de colocar esse entendimento nas nossas linhas de reformas e ver padrões na nossa história em como Deus interage com sua igreja. E como nós vemos, e conforme nós fomos vendo Deus interagir com a sua igreja, nós vimos que isso foi através do Evangelho Eterno. E o que é o Evangelho Eterno? O entendimento desse movimento é a mensagem profética que testa em 3 passos. E o que Fátima só começa a introduzir ao nosso entendimento é que se Deus trabalha de uma mensagem a mensagem de teste em 3 passos, como Satanás irá trabalhar? Ele irá trabalhar em uma contrafação do Evangelho Eterno. E isso começa a ser aberto, como Satanás trabalha, em um senso profético com sua própria igreja. Se Deus trabalha, se Deus espalha, se Deus pune, junta o seu povo através de uma mensagem profética em uma linha de reforma, então Satanás tem que espalhar, juntá-los através de uma mensagem de 3 passos. Ele irá contrafazer como Deus trabalha com sua igreja. E Satanás irá usar o mesmo método para levantar o seu próprio povo no fim do mundo. Se afastando do estudo da contrafação, o que começa a ser desenvolvido desses estudos foi o desenvolvimento do modo de guerra. Nós temos os gráficos da liderança de Épero e Rússia. Nós temos o gráfico para o alinhamento e paralelamento dessas linhas, essas aqui. Alfa, ômega. Nós vemos o padrão repetido. E nós temos a contrafação da linha de reforma de Fátima, os 3 segredos. A mensagem de teste profética de 3 passos, a mensagem do inferno, a mensagem que tem que ser dada e a mensagem de julgamento. E agora o que começa a ser estudado é o modo de guerra, observado nessas 4 batalhas. E o que começa a ser entendido é que em cada era da nossa história é operado através dos últimos desenvolvimentos tecnológicos que eles têm acesso. Na era da pedra, eles são operados através de armas de pedra. Na de ferro, com armas de ferro. Na de bronze, com armas de bronze. Em que era nós estamos agora? Nós estamos na era de informação. E não é uma coincidência que
o Big Bang da informação foi em 1989. Então, nós começamos a traçar essa linha da informação através da nossa história. Nós começamos em 1989. Nós começamos a ver que tem dois marcos que nós começamos a ver esse desenvolvimento do que é chamado desse Big Bang da informação. Nós começamos em 1969, isso é a ARPANET, a invenção da internet. 1979, isso é o começo da Corte Visa, que introduziu vigilância do governo, que é um tópico atual hoje. E o caso Smith versus Maryland, na Corte Visa. Nós não iremos revisar esses estudos, mas para trazer a sua memória, Smith versus Maryland na Corte Visa, e então em 1989, a invenção do www. Tim Berners-Lee libera um papel chamado Gerenciamento de Informações à Proposta. Em 1990, ele cria o primeiro browser de web. Em 1991, ele lança para o público. Então você tem 1989 a 91, como nós dissemos antes, o nosso aumento de conhecimento externamente é a criação da internet e desenvolvimento da www, como nós conhecemos hoje. E isso é como nós conectamos marcos, como nós conectamos uma história. Nas últimas apresentações, você pode estar percebendo que nas últimas semanas, alguns eventos externos, só para destacar um deles, o que vem acontecendo no Oriente Médio com ISIS Baghdadi. Se você quer entender ISIS, 1989, comece a marcar os seus marcos. E isso é um assunto que nós discutimos bem no início do ano no Brasil. Essa metodologia de traçar a sua história com marcos sucedidos e ver a sua história construir. Eu disse antes que construir uma linha de reforma é um mecanismo de proteção, de evitar que nós cometamos erros. Marcar marcos é a mesma coisa. Se você consegue traçar uma história de informação, na área da informação, de 1989 até 2016, que é tipificado como uma batalha por história antepassada, então você sabe quando chegar em Ráfia, que tem uma batalha, você sabe como essa batalha vai se parecer. Então, marcando os marcos é um mecanismo de proteção, nos protege de fazer aplicações incorretas. Acho que todos nós sabemos que Rússia e os Estados Unidos, em alguns dias, estão prestes a se bombardear. Nós já conseguimos ver isso, mas há um ano atrás as pessoas estavam esperando só isso, não estavam esperando isso. Pessoas que clamavam, que estavam aceitando essa mensagem, que talvez estavam rejeitando, agora as pessoas que rejeitaram essa mensagem agora têm que voltar e esperar uma batalha. Isso não vai acontecer porque acha que isso é ridículo. Então, quando nós vemos nossos marcos, nós não vemos uma aplicação ridícula. Quando nós estamos na era de informação, é uma guerra de informação. Então, nós estudamos a era da informação através desse desenvolvimento do módulo de guerra. O próximo estudo desenvolvido foi ao pegar o que nós estávamos vendo externamente, mas agora, por volta do ano 2018, então 2018 começou. E o que está desenvolvendo agora é o entendimento do que nós estamos vendo externamente, o que nós vemos externamente por anos no passado está em paralelo com o que nós vemos internamente, dentro do movimento. Nós temos o externo e o interno.
A primeiro, esse estudo só tinha sido de 2012 a 2016. Foi capaz de se expandir de 2009 para 2019. Mas no começo era os anos 12 a 16. E realmente consegue se estender e a compreender essas duas dispensações. Esse paralelo entre interno e externo. E o que estamos particularmente paralelando é a história que veio em 2012. Começou a explicar para nós o que nós vimos, essa sacudidura em 2013, que deu seu clímax em 2014 com Path of the Just, e que foi a rejeição do movimento dessa mensagem de tempo. Nós entendemos que em 2012 a mensagem de tempo foi introduzida ao movimento, a liderança do movimento rejeitou. E que você consegue ver que a história externa, os eventos que levam para a eleição de Donald Trump em 2014. E esse gráfico que mostra de 2009 a 2019 estendido, nos mostra interações interna e externa. Eu só quero fazer um ponto sobre isso. Tem um movimento interno que nos guia para os eventos finais dessa história. Esse movimento começou em 1989, então nós sabemos quando esse movimento final, mas externamente os Estados Unidos têm um movimento interno? Sim, eles têm um movimento interno que está se levantando e trazendo igreja e Estado juntos e irá criar uma imagem da besta e o decreto dominical. Então nós sabemos que nós temos um movimento interno que nos guia ao decreto dominical, onde nós fazemos nosso trabalho, e eles têm um movimento externo que eles levam ele ao decreto dominical e eles fazem o trabalho. Então o que nós temos visto é esse paralelo entre comparar e contrastar entre o interno e o externo. Assim como conforme esses estudos são desenvolvidos, a metodologia que nós estamos usando está tornando cada vez mais claro a respeito de ensino de parábolas. E você pode ter percebido que nos últimos tempos, talvez mais do que isso, eu sugeri de que, de forma mais clara, nos últimos anos, você tem visto o ancião Parmenides introduzir o ensino de parábola e as regras de ensino de parábola. E uma delas é comparar e contrastar. Uma parábola: pegar dois objetos que parecem que não pertencem e forçar a eles a se encaixar, e então comparar e contrastar entre os dois objetos. Você tem visto como sido feito com dois navios alinhando para a batalha, e então tem um comparar e contrastar entre esses dois navios. Essa é a metodologia que você verá por todo esse estudo. Você chega a esse estudo e tem o movimento externo, que ele chega ao decreto dominical que faz o trabalho, e o movimento interno que chega ao decreto dominical e faz o seu trabalho, e coloca eles juntos e compara e contrasta. E se você contrasta, você vê um ruim que impõe o decreto dominical e um é bom que se opõe ao decreto dominical. Então você consegue contrastá-lo, mas você também consegue compará-los a dois movimentos finais. E quando você os compara, você entende que esse movimento externo, quem é que lidera? Donald Trump. Comparando e contrastando. Se você não tem visto esses estudos, não está tão claro. Quem é que lidera esse? Então, a declaração feita hoje é que a liderança desse movimento não é a liderança verdadeira, que um erro está sendo feito e que nós estamos a ponto de sermos excluídos, rejeitados. Você tem que ir a esse estudo e dizer que o Trump está a ponto de sair desse estudo, que o Obama está
para voltar. E você sabe que ele não ensina isso, que Trump quer liderar até o decreto dominical. Então você sabe que o Parminder irá por toda essa história. Então 12, 16, 18 e 19. E você vê que o interno e o externo é Donald Trump e Parminder. Donald Trump está sofrendo impeachment pelos seus inimigos. O que está acontecendo internamente? Quem quer destruir, derrubar essa liderança desse movimento? Você está vendo um processo de impeachment dentro do movimento interno e isso irá falhar. Nós sabemos isso profeticamente. O que irá acontecer internamente irá falhar, já está escrito profeticamente. Então, essa história interno e externo é feito, e o que particularmente traz o paralelo entre externo e interno. E traz com ele algumas aplicações. A primeira é o entendimento de 2014, já marcado profeticamente como decreto dominical. Agora nós sabemos de forma mais acurada o porquê que era o decreto dominical. Coloca o Trump com o irmão, o ancião Parminder. E assim que esse estudo foi desenvolvido, eu entendi que mesmo que outros líderes não chegassem a esse entendimento, principalmente o irmão Parminder, que o irmão Parminder era o líder desse movimento, simplesmente baseado no externo. Por volta desse tempo, um estudo muito mais profundo começa sobre 9 de novembro, se torna um assunto quase impossível de evitar. Até esse ponto, não tinha nenhum esforço para ver de forma significante, mas tornou claro, através de todos os outros estudos, não só essa data. Eu não quero só enfatizar essa data, mas o ano 2019 tinha um significado especial em profecia. E a forma que isso começa a se tornar inevitável é o entendimento do ciclo de 10 anos. Do estudo do ciclo de 10 anos. Nós vimos só algum deles quando nós falamos sobre 69, 79 e 89. Se você quer ir para a história da Segunda e da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você está lidando com 1919, 29 e 39, quando a União Soviética desenvolve a primeira arma nuclear. 39, Segunda Guerra Mundial. 49, a União Soviética desenvolve a arma nuclear. Então você tem esse ciclo de 10 anos que era impossível de escapar dele. Se a gente for só destacar alguns deles, principalmente pela história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Isso é só um exemplo. Pode ser expandido. Então, começa a ser reconhecido que 2019 é um ano que tem bastante significado para nós, internamente e externamente. Nesse ponto, estou muito mais determinada que a investigação começa em 2019. Não é uma coincidência que esses vídeos de 2012, onde o irmão Parminder está estudando em Gales, a predição de 2014, como decreto dominical, esses vídeos tinham sido perdidos para o movimento e eles eram acreditados que estavam completamente perdidos, esses vídeos, até recentemente, onde alguém encontrou que ele ainda tinha guardado essas gravações. E somente nas últimas semanas que nós
conseguimos acessá-los, um desses estudos de 2012. Eu não acho que é uma coincidência que isso tenha sido devolvido para o movimento e o homem que descobriu que ele tinha esse estudo e devolveu para nós, pouco tempo depois saiu do movimento. Então ele não tinha nenhum motivo para salvar para alguma data especial ou para um propósito especial. Mas isso voltou para o movimento. E nós sabemos que dessa predição de 2012, quando 2014 foi predito, uma das formas que foi predita foi através da observação. Esse assunto do 126 e 151, que eles são números com significados, números significativos para esse movimento, que leva a gente para datas e histórias. O 151 sendo 1873 e o 126 sendo 1888. Então, eu começo a usar a mesma metodologia e tentar entender por que 2019 começa a ser esse assunto inevitável. E o que foi desenvolvido foi o assunto de 2019 através de períodos de tempo. Expansões de tempo. Mostrou que 2019, para nos trazendo de volta na história, usando essas expansões proféticas de tempo. Uma das coisas que nós esperamos era ver um protesto nesse movimento entre igreja e Estado. Restrição do Islã radical e o começo de um processo de impeachment presidencial. Foi alguns dos assuntos que nós esperávamos ver ao longo desse ano. E nós fechamos nosso estudo durante essas apresentações desse estudo. Então, no ano 2019, por linhas de tempo. Nos deu predições de 2019 e começou a introduzir 2019 como a nossa fechamento da porta da graça, embora esse entendimento veio gradualmente no início de 2018. Por volta de meio de 2018, no ano passado, houve um estudo na escola na Austrália, no sul de Melbourne. O ancião Parminder veio como nosso professor e nós tivemos uma oportunidade em Gales para o que nós não vemos lá, para ver e estudar esses estudos. Em uma noite particular, nós começamos a estudar as linhas de 2019 e nós colocamos os pensamentos que tinham sido desenvolvidos até esse tempo. Ao longo desse estudo, nós revisamos 2014. Quando nós revisitamos 2014, nós começamos a entender que 2014 tem características particulares na linha millerita e nós discutimos isso no sábado e nós discutimos isso na última apresentação. 2014 é o marco de um decreto dominical. Se é o marco do decreto dominical, que marco que alinha com a história millerita?
2014 se alinha com 21 de julho. E 21 de julho é conhecido como meio do caminho ou meia-noite, entre o tempo de tardança de 19 de abril e o fechamento da porta em 22 de outubro. Foi reconhecido que 21 de julho tem simbologia de meio do caminho ou meia-noite, primeiro o literal e depois o espiritual. Literalmente, meio do caminho, literalmente meia-noite. 2014 se torna um símbolo ou espiritualmente meio do caminho e meia-noite entre 9 de novembro, 11 de setembro, o tempo de tardança e o nosso período de fechamento da Porta da Graça. Então, 2014 foi o ponto de meio do caminho. E o que apontou esse estudo foi o entendimento de que se esse é a simbologia do meio do caminho, 2014 tem a simbologia do meio do caminho. E se vamos voltar para trás, 1863, através do 151, nós iremos do literal para o simbólico. Então, 1863, o literal tem que ser, então, literalmente o meio do caminho na história. E nós descobrimos que é. É literalmente o meio do caminho na Guerra Civil Americana. Então, nós descobrimos 1863 como meio do caminho, 2014 como meio do caminho. E nós descobrimos que você consegue fazer um 490 de volta, colocado como meio do caminho, um 220 na Revolução Francesa como meio do caminho. Você consegue fazer um 126 em 1888 e visto como meio do caminho. Então, essas expansões de tempo proféticas nos levam a 2014, identificando 2014 como, simbolicamente, o ponto do meio do caminho. E outros pontos como 1865 para explicar como o nosso fechamento da Porta da Graça se parece. Eu quero fazer um ponto. 1865, através desse estudo de meio do caminho, é um marco. É o fechamento da Porta da Graça, que nós entendemos ser 2019. 1865 é o final da Guerra Civil. Você tem essa história de 63 a 65, onde você tem esse precedente dentro dos Estados Unidos e o que o Abraham Lincoln está fazendo, o que o Norte está fazendo nessa história de 63 a 65. Essa é o Abraham Lincoln, onde 65 é igual a 2019. Você tem Abraham Lincoln introduzindo igreja e Estado. Esse é o pecado do Norte. Então, Lincoln é bom ou ruim? Depende da história. Nessa história, quando é uma história de igreja e Estado, 1863 é o começo do movimento de reforma nacional. Começa a introduzir as leis de domingo que A.T. Jones luta contra. Então, Lincoln, nesse contexto, é ruim. Em 1865, igual a 2019, essa história, igualando a essa história, e a introdução de igreja e Estado na América, e a introdução da igreja e Estado na América. Mas se você pega 1865, isso é através do estudo meio do caminho. Se você pega 1865, o marco de 1865 e acrescenta 151 anos, aonde te leva? Não 2019, mas te leva a 2016.
O que eu quero que nós vejamos é que Abraham Lincoln pode representar duas pessoas diferentes, dependendo da história. Ele pode representar alguém bom em uma história e representar alguém ruim em uma outra história. Então, em 1865, mais o 151 nos leva a 2016. E Abraham Lincoln é um presidente dos Estados Unidos lutando contra escravidão. O que é esse, na sua essência, racismo? Então, nós temos um presidente dos Estados Unidos lutando contra racismo. O que acontece com ele em 1865? Ele é assassinado por um simpatizante do Sul. Esse é o pecado do Sul, racismo. E entra um presidente, Andrew Johnson, o primeiro presidente na história que será impeachmentado. Não removido do governo, não é isso que o impeachment significa, mas ele terá um impeachment que será colocado sobre ele. E Andrew Johnson, que é a favor do Sul, que acredita em racismo, que é um racista, ele irá pegar o lugar de Abraham Lincoln. Então, em 1865, você tem uma transição entre o presidente que está lutando contra o racismo e um presidente que está do lado do racismo ou escravidão. Então, 1865 também é igual a 2016. E nesse contexto, quem é Lincoln? Obama. 2016 você tem o fim de um presidente que é contra a escravidão e o início de um presidente que é a favor da escravidão. 2016, o fim do presidente que é contra o racismo e o início de um presidente que é a favor do racismo. E Lincoln nessa história, bom ou ruim? Bom. Tem duas histórias, dois compararam e contrastar diferentes que você consegue ver na Guerra Civil. O Norte era bom. Ele estava lutando contra a escravidão, mas é o Norte que introduz igreja e Estado dentro dos Estados Unidos. Então você tem Abraham Lincoln representando alguém bom no fim do mundo, Obama lutando contra esse problema de racismo. Você também tem alguém ruim no fim do mundo, alguém que irá introduzir igreja e Estado. Nessa dispensação de 63 a 65, nessa dispensação 2014, o trabalho começa. 2019, eu espero que você esteja acompanhando os eventos externos. O motivo por que eu quero destacar esse ponto é quem era Donald Trump internamente. Ancião Parminder, a resposta deveria ser depende. Donald Trump é bom ou ruim? Depende da sua história. Se for a sua história do movimento final, você coloca ele internamente, ele é bom. Se você quer falar sobre um ditador e como esse ditador opera, não é o ancião Parminder nesse movimento. Então nós iremos visitar isso mais para frente. Mas o que eu quero que você veja é que você pode fazer esse comparar e contrastar entre Trump e Parminder, que Trump pode ser algo bom e alguém ruim. Lincoln tem essa aplicação dupla e Trump também tem essa aplicação dupla. Esse foi um pequeno desvio em 2014 que começa a ser aberto para esse movimento. É o entendimento de meia-noite ou meio do caminho. E nós destacamos 1803 que nós aprendemos tanto com aquela história. Mas há outras, que há também a história da Revolução Francesa, que também é meio do caminho. Então, esse estudo sobre o meio do caminho
Ele nos dá um entendimento, um começo do entendimento da guerra civil nos nossos dias. Nos começa a explicar o que está acontecendo quando você traz esse problema, os problemas de 1863, Igreja e Estado. Na nossa história de 2014 a 2019. Agora que esse assunto da guerra civil foi introduzido, por volta nessa mesma noite, nós chegamos à firme conclusão que não era possível que 2019 aquele marco não fosse nada do que além do fechamento da porta da graça. Esse entendimento se tornou enfático. Pouco tempo depois de 2014 foi estudado e nós entendemos a guerra civil, a aplicação da guerra civil no nosso tempo. Um estudo começou sobre as revoluções. Já tinha começado, mas agora o ponto de meio de caminho tinha dado o que realmente precisava. E isso se tornou a mais forte evidência de 9 de novembro como uma data. Nós usamos a Revolução Francesa, a Guerra Civil Americana, a Revolução Alemã, a Revolução Russa e a Revolução Francesa numa aplicação secundária. Todas essas nos levando para um entendimento mais forte de 9 de novembro na nossa história. O que as revoluções nos trouxeram para o nosso entendimento foi 9 de novembro como um ponto final de várias revoluções desde 11 de setembro e também nos deu um entendimento de 2020. 2020 sendo a revolução da contrafação. Então você sabe que em 2020 tem que ter marcos que se alinham com o entendimento de uma contrafação de uma revolução. Mais uma vez, nós estamos na era da informação, que usa armas de informação, e não é uma coincidência que 2020 é um ano de eleição. Esse é o estudo das revoluções. Conectado, mas separado a esse estudo das revoluções, estava o estudo sobre a Revolução Americana. Eu tenho que apagar isso, se vocês não se importam. Posso apagar isso? Eu te dou um segundo. Separado desse estudo das revoluções, mais conectado, estava um estudo sobre a Revolução Americana. A Guerra Civil estava colocada nesse contexto, se alinha com aquele padrão, mas a Revolução Americana era entendida de forma diferente. Foi entendida de forma diferente. E isso foi através do número 490. Então, através desses estudos, começou a ser pensado, e eu não quero entrar em nenhum detalhe, mas só um comentário, que o entendimento da Revolução Americana foi dado através desse entendimento de revolução e outra testemunha para 2019 como um ano significativo. Nos trouxe para 2019 e também nos mostrou 2020, mas também trouxe um entendimento que estava começando a ser entendido,
que começamos a ver significado em 2021. O estudo final que começou a ser desenvolvido e refinado antes de outubro do ano passado foi com esses diferentes estudos que foram apresentados, foi nos trazer de volta para Fátima e a contrafação. Esse é o nosso entendimento do trabalho de Satanás contrafazendo o trabalho de Deus. É o conceito de Fátima, mas muito mais refinado e desenvolvido. E nós começamos a ver que há essa contrafação. Esse trabalho de contrafação. Entre a verdade ou a forma como Deus interage com a sua igreja e uma história em alfa e ômega do Israel moderno. E nós começamos a ver que Satanás consegue contrafazer e interagir da mesma forma com a sua própria igreja, com alfa e história ômega da Babilônia moderna. Israel moderno. E nós vemos isso na Babilônia moderna. De novo, a metodologia que nós estamos usando, ensino de parábolas, comparar e contrastar, Israel moderno com Israel, Babilônia moderna. Quanto mais nós vemos isso, separados da grande quantidade de evidência, através de inspiração, que é como Deus opera, também consistentemente é provado através desses estudos, que você consegue ver através de comparar e contrastar entre Israel moderno e Babilônia moderna. O que esse estudo trouxe para nosso entendimento foi o nosso entendimento de o que nós iremos ir na contrafação, na nossa próxima apresentação, muito mais detalhes, mas nos deu um entendimento de alfa e ômega, histórias alfas e ômegas, histórias alfa e ômega na Babilônia moderna. Separado disso, também começou a nos ensinar o que nós já sabíamos da história de Pirro, mas uma outra testemunha das histórias de fracasso, alfa, e sucesso, ômega. Nós iremos voltar a discutir sobre isso nas apresentações futuras. Então, nesse momento, depois da apresentação da contrafação, nós agora estamos em outubro. De outubro a 13 de outubro de 2018, que nós identificamos como o nosso clamor da meia-noite. E tudo isso foi lá apresentado. Mas a mensagem não parou de ser ensinada ou desenvolvida. E nos últimos meses de 2018, isso foi acrescentado. Eles irão voltar para essa apresentação em outubro. Naquela escola no Arkansas, antes dessa mensagem ter sido apresentada, tinha um irmão lá do Brasil, o irmão Daniel, e ele começou a compartilhar. A pequena mesa que eu estava sentada para almoçar, ele começou a compartilhar primeiramente com o irmão Parminder, que ele tinha calculado 13 de outubro para ser
o clamor da meia-noite. Ele já tinha reconhecido antes do começo do compartilhamento dessa mensagem. E ele fez isso de diversas formas, e eu não entrarei em detalhes agora. E o irmão Daniel, do Brasil, disse que começou a esperar de que ele iria ouvir o clamor da meia-noite e a predição do fechamento da porta da graça. E outras pessoas tentaram reivindicar essa predição. E eu estava naquela mesa antes que todas essas apresentações começaram a ser ensinadas, que tudo isso já tinha sido feito, isso já tinha sido esperado pelo nosso irmão do Brasil. Essas apresentações foram ensinadas e o ancião Jeff deu um aviso que eu gostaria que ele revisasse, que ele voltasse nisso, que as pessoas que são confrontadas com essa mensagem serão testadas. Elas serão testadas baseadas se elas estão dispostas a colocar a sua fé em linhas de reforma. Linhas de reforma foram começar a abrir verdade em 1989. E esse ponto crucial de teste, antes do fechamento da porta da graça, o que nos testa é o que nós iremos acreditar ou não nas nossas linhas de reforma. Ele mesmo identifica isso. O ponto triste é que ele não era uma dessas pessoas que não conseguia confiar nelas. Você precisa saber a mensagem por você mesmo, entender essas linhas o suficiente para conseguir dizer, isso faz sentido, isso é Deus guiando e não o homem guiando. Eu espero que todos possam conseguir fazer isso. Então amanhã nós iremos terminar, só temos alguns pontos para terminar esse trabalho de revisão. Nós trabalhamos o nosso caminho desde o aumento de conhecimento em 2016 à formalização da mensagem em 2018, em outubro do ano passado. Tem algumas verdades e conceitos que saíram desses estudos desde outubro. Nós iremos revisá-los amanhã e eu quero que a gente comece a ver um pouco mais na contrafação amanhã. Se você ajoelhar comigo, nós iremos fechar e orar. Pai querido que está no céu, obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá tanta evidência de que o Senhor nos ama, que o Senhor quer trabalhar conosco. Pai, essas evidências que o Senhor tem um plano para nós, Pai, eu oro para que nós sejamos encorajados, que nós tenhamos fé que o Senhor tem liderado e que não só o Senhor tem liderado, mas que todas as linhas que nós confiamos nos dá uma forte convicção de que o Senhor irá continuar a nos liderar até o final. Oro para que colocamos nossa fé em Ti e que nós tornamos cada vez mais firmes nas nossas convicções conforme nós chegamos mais perto da nossa fechamento da porta da graça, e agradeço pelo como o Senhor tem nos guiado nos últimos 30 anos e principalmente nos últimos 5. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.